Economia Rural. Bem-vindo ao Paracatu Rural. O economista Haroldo Bonfá explica sobre a variação cambial e fala da importância de o produtor rural atentar a este fator extremamente importante ao seu negócio. O índice do dólar atingiu seu maior patamar em 5 anos nesta quarta-feira, dia 27 de abril, antes de um aumento esperado nos juros pelo Federal Reserve na semana que vem, enquanto o euro enfraquecia devido a preocupações com crescimento econômico, depois que a Rússia cortou o fornecimento de gás para 2 países do leste europeu, segundo a agência de notícias Reuters. O dólar tem se beneficiado de expectativas de que o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, será mais agressivo do que seus pares no aperto da política monetária. Espera-se que o Fed aumente os juros em 0,5 ponto percentual em sua reunião de 3 a 4 de maio, repetindo então a dose nos encontros de junho e julho. No seu Paracatu Rural, em 2 episódios, nós vamos conversar com o economista Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria, sobre a variação cambial do dólar frente ao real. Nós sabemos que muitos insumos são adquiridos pelos produtores rurais em dólar e ainda a produção agrícola ou pecuária é vendida a preços cotados no mercado interno e no mercado internacional, onde o valor da cotação do dólar interfere diretamente e indiretamente no preço final desse produto, sejam grãos, carnes, frutas ou outros da produção rural. Neste primeiro episódio, Haroldo Bonfá inicia explicando sobre o que está acontecendo atualmente com o dólar e por que a comercialização normalmente é feita nessa moeda norte-americana. Bom dia, Haroldo. Seja bem-vindo ao Paracatu Rural mais uma vez. Francis, um prazer estar aqui com você novamente. Sim, esperamos aí poder contribuir, elucidar algumas dúvidas. Quaisquer dúvidas que porventura ainda fiquem pendentes depois dessa nossa breve conversa, abro aí um canal de comunicação via você, né, para tirar qualquer dúvida que eventualmente depois ainda fique. Eu acho que a gente poderia começar falando de dólar, que eu sou economista e tem uma brincadeira entre os economistas, que Deus criou o dólar para deixar o economista mais humilde, porque não tem resposta. Você nunca acerta, e toda vez que você fala que vai subir, ele desce, e vice-versa, né? Continuando, o que nós estamos vendo agora, bem recentemente, né? O real se valorizou. O que é valorizar, né? Você precisa de menos reais para comprar um dólar. Então, isso é o que a gente define como valorização. Recentemente, esse real, né, a quantidade de reais para que você precisa para comprar um dólar, chegou aí a 4,60, por exemplo, né? Hoje, ele eventualmente rompeu a barreira dos R$5, ou seja, ele desvalorizou, e agora, isso na parte da manhã, e como eu acabei de mencionar, só para nos desmoralizar, né, ele rompeu agora para baixo dos R$5. Então, ele subiu durante o dia, desceu os R$5. E por que se deve isso? E por que as moedas têm essa valorização ou desvalorização, ou essa variação tão repentina, ou ela tem esse comportamento? Eu acho que a gente poderia entender, primeiro, por que você precisa comercializar em outra moeda, né? E por que o dólar é tão importante. O mundo já passou por muitas variações de moedas importantes, né? No passado, você tinha a libra esterlina, né, quando a Inglaterra era a predominante em termos de comércio. Chegou-se um momento de se falar até que você teria o ien, quando o Japão teve uma subida muito grande. Se discute muito sobre o yuan, né, ou o renminbi, que é a moeda chinesa, né, se ela tem ou não tem um valor, uma expressão mundial. Mas o mundo hoje comercializa em dólar, né? Então, você tem aí uma série de países que tem esse comércio e você depende
da sua compra e da sua venda nessa moeda. Continuando, o que nós teríamos aí? Quais seriam os fatores primordiais que fizeram o real se valorizar recentemente, né? Então, nós teríamos aqui, de imediato, uma exportação muito grande. Com a pandemia, o Brasil, se aproveitando dessa riqueza patrimonial que nós temos, essa terra, essa cultura nossa de produção de materiais agrícolas, então ele se valorizou demais nas exportações. Então, com isso, entrou muito dólar, né, para o Brasil, pressionando para baixo o real. Você poderia me perguntar, bom, mas isso é bom ou isso é ruim, né? Então, aí, de novo, vem aquela outra colocação que você mencionou. Quer dizer, qual é um efeito de um real mais valorizado, né? E aí a gente está usando aí, vamos usar hipoteticamente um valor de R$4 contra o valor de R$5, né? Se você está importando fertilizante, por exemplo, o Brasil, por exemplo, importa muito petróleo, né? Para nós, um petróleo entrando mais barato, né, em reais, para nós, ele é uma vantagem muito grande, né? Se você é um exportador, então, para nós, um real desvalorizado, né, a R$5, por exemplo, é melhor do que um real a 4, porque o seu $1 vale mais reais, né? Esse fluxo de moeda, ele é muito importante para o Brasil e, obviamente, para o produtor. Eu acho que nossos ouvintes, nossos participantes, eles têm, sim, esse conhecimento, né, e já utilizam desse material para trabalhar e comercializar os seus produtos. E depois do intervalo, Haroldo explica quais são os principais tipos de interferência na variação cambial. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Em abril, o dólar sobe 4,31%, reduzindo as perdas no ano para 10,86%. Apesar da forte pressão cambial das últimas sessões, o real está apenas no meio da tabela dos piores desempenhos globais do mês, segundo a agência Reuters. O dólar até chegou a renovar máximas em um mês durante o pregão desta quarta-feira, 27 de abril, mas os picos, além de R$ 5,04, chamaram vendas e a moeda fechou em queda pela primeira vez em 4 sessões, mantendo-se abaixo de R$ 5 em dia sem intervenção do Banco Central. Ao fim dos negócios, no mercado intercambiário, a cotação BRBY caiu 0,43% a R$ 4,9682 na venda. O dia foi de vai e vem, no entanto, com o dólar indo de alta de 1,03% para R$ 5,0412, maior nível desde 18 de março, a queda de 1,23% para 4,9284. A desvalorização do dólar nesta quarta-feira veio depois de a moeda engatar 3 pregões de ganhos, ao longo dos quais acumulou salto de 8,04%, o mais forte nessa base de comparação em quase 5 anos. O economista Haroldo Bonfá explica o que normalmente interfere na variação do dólar, ou seja, quais são os principais tipos de notícias que o produtor rural precisa ficar atento. Normalmente, você pode ter fatores exógenos, né? Ou seja, fora do controle do Brasil. Então, por exemplo,
essa guerra que nós estamos vivenciando, essa guerra horrível que estamos vivenciando, quer dizer, da Rússia invadindo a Ucrânia, um escalonamento dessa guerra provocou agora, recentemente, toda uma modificação dos meios de pagamento, uma vez que a União Europeia e o próprio Estados Unidos se recusam a receber produtos da Rússia, e, com isso, eles estão também disparando o fluxo de moedas nesses países. Então, são fatores que alteram o comportamento de outras moedas, né? Então, por exemplo, hoje, a relação do dólar em relação ao euro chegou a um nível muito baixo, é o mais baixo nos últimos 5 anos, está 1,05, né? Ou seja, você precisa de $1,05 para comprar €1. No passado recente, 15 dias atrás, 20 dias atrás, essa relação era 1,10. Depois chegou a 1,20, chegou a 1,30, ou seja, você precisava $1,30 para comprar €1. Então, de novo, a guerra provocou essa alteração. Que outra medida poderia provocar? Uma intervenção governamental. O Banco Central, ele age diuturnamente, comprando e vendendo dólar, no sentido de, vamos usar um termo simples, apaziguar o mercado, né? Quando o mercado está muito instável, ele entra ou comprando ou vendendo dólar. E tem um mecanismo bem sofisticado junto às corretoras neste sentido. Então, isso também faz alterações. Mas o Brasil optou por ter um câmbio livre. O câmbio livre é exatamente isso, é o comércio entre a compra e a venda que faz com que esse movimento traga mais dólares ou saiam mais dólares, né? Por exemplo, recentemente, no mês passado, a Bolsa estava extremamente atrativa, ou seja, estava muito barato em dólares. Então, houve uma entrada extremamente forte de bilhões e bilhões de dólares, né, investindo no Brasil. Esse movimento, eles vieram, realizaram o lucro e saiu, né? Mas por que continua esse movimento, então? Porque a nossa taxa de juros está muito alta. Então, a taxa real de juros, quando você entra com o dólar, converte em reais, investe aqui e depois já faz o planejamento de sair, ele está muito mais atrativo do que os investimentos de risco, né? O Brasil é um país de risco lá fora. Então, por isso também entraram muitos e muitos bilhões de dólares, né? Pressionando para baixo, ou seja, valorizando o nosso real. Haroldo, outros acontecimentos, por exemplo, uma eleição, seja no Brasil ou nos Estados Unidos ou em outro país de grande porte, de grande importância também pode influenciar, alguma decisão de um governante também de um desses grandes países também pode afetar a variação do dólar para cima ou para baixo, né? Não há dúvida. Não há dúvida. O mercado é muito arisco, né? Então, ele detecta nuances, ele detecta sentimentos de risco e fogem desses momentos de risco, né? Então, quando você tem, por exemplo, um candidato que fala assim, olha, eu vou cancelar a reforma trabalhista, né? O industrial vai ficar assim, puxa vida, então o que eu tenho que fazer, né? Devo continuar contratando pessoas ou devo contratar mais máquinas, por exemplo, né? Então, essas incertezas, ele tem um efeito no mercado, mas esse mercado, ele é volátil, como eu acabei de dizer, arisco, né? Assim que acontecer o movimento, ou não acontecendo o movimento, ele fala assim, eu brinco muito que é igual quadrilha. Olha a chuva, vai para um lado. É mentira, vai para o outro, né? Então, esse movimento causa toda essa alteração, essa volatilidade.
Você poderia perguntar, bom, mas a volatilidade é boa? Ela é sadia, porque ela permite oportunidades de negócio. Então, aí que eu acho que entra uma boa consultoria, eu acho que aí entra uma boa estratégia de mercado. Todo produtor rural que vende a sua produção no mercado interno ou exporta, além de sua equipe que está diretamente ligada à produção lá no campo, precisa também ter uma equipe técnica para auxiliá-lo nas vendas, como, por exemplo, uma consultoria ou uma cooperativa. Não é isso, Haroldo? Não há dúvida. Pode ser seu próprio banco, né? Assim, é sempre importante você ler, você estar atualizado com os movimentos. E mais importante, você ter uma noção da sua planilha de custos, né? Quer dizer, quando você está fazendo, por exemplo, uma exportação, né? Então, você tem o seu custo, você tem a sua margem de lucro que você quer, e aí você converte tudo isso em dólar, né? E você vai ver quantos reais você realmente vai receber. Neste sentido, você tem aí, que é uma colocação que eu acho que é super importante fazer, é você ficar posicionado em dólar. O que é posicionado em dólar, né? Então, você vai junto ao seu banco, né, e dentro do seu limite de crédito e dentro do seu conhecimento, você vai ver, por exemplo, quando o dólar bateu, sei lá, 5,80, né, que um dia ele chegou a 5,80, você vai lá e faz o que nós chamamos de estoque de dólar, né? Então, você tem um compromisso de exportar tantos milhões, milhares de dólares, né, no futuro, e ele trava essa taxa, né? Você pode travar a 5,80, como você poderia travar a 4,60, né? Se você estivesse importando algum produto, algum maquinário, fertilizante, alguma outra colocação. Então, pode ser tanto na importação como na exportação. E eu vou falar o termo técnico para isso, e depois vocês aí entrem em mais detalhes. É NDF, ou seja, Non-Delivery Forward. Ou seja, é um produto, né, que você se posiciona em dólar e na liquidação você vai pagar ou receber a diferença. É bem técnico, seria aí necessário um outro bate-papo muito específico, mas se você chegar no seu gerente e explicar, falar, olha, eu ouvi falar que tem um NDF aí para dólar futuro, como é que funciona? Né? E eu acho que aí é um bom momento para você, como eu disse, se posicionar, você ter um estoque, aspas, de dólar. O que você faz com esse estoque de dólar? Você se posicionando, né? Você tem aí X milhares, milhões de dólares, você vai utilizando em cada venda. E aí você vai abrindo uma conta e em cada venda você vai aplicando esse dólar, né? De novo, pode parecer complicado, mas é importante que o produtor, e muitos dos seus produtores são extremamente tecnificados, extremamente competentes, muito bem assessorados, então já conhecem isso. Eu estou, assim, apenas posicionando, dizendo da possibilidade e de que isso ajuda você a navegar nessa volatilidade, nessa alta e nessa baixa, né? Como você, acompanhando a Bolsa, também acompanha isso. Como, por exemplo, na Bolsa de Nova York, né? Você tem uma alta repentina, você tem uma baixa repentina, e você fala assim, puxa, perdi essa oportunidade, eu deveria ter feito. Quer dizer, o ideal é primeiro você se organizar, ver exatamente o seu custo, trabalhar a sua margem de lucro, quanto que você quer realmente, ou quanto você pode ganhar nessa operação, né, específica, e aí trabalhar esse conceito do dólar plus essa posição. Eu estou falando a palavra café, poderia ser soja, trigo, milho, né, commodities que você opera na Bolsa Internacional, né, e aí, com isso, você faz a sua melhor posição, a sua melhor administração do seu custo e benefício. E no segundo e último episódio, o economista Haroldo Bonfá continua explicando sobre variação cambial e diz qual seria um valor justo para o dólar frente ao real.
Portanto, não perca seu Paracatu Rural. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? E chegou a hora dos abraços para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas. Lá no YouTube tem o Marcelo Vidolin, Edilson Germano Martins de Alto Laje, Itaguaçu, no Espírito Santo, Aparecido Nascimento, André Ribeiro e também o seu Dito, em Guaxupé, sul de Minas, Rubens Dias Alves, Eunice Rodrigues, de Itapipoca, no Ceará, Acrísio Ferreira, Célcio, de São José do Rio Preto, em São Paulo. Instagram, Lênio Machado, Leandro Silva, José Donizete Barella, João Paulo Luiz, Luiz Henrique, Danilo Fernandes, Petrocelli Rezende Caldeira. Também tem o Jean Marcos, Catiusca Barbosa, no Facebook, José Carlos, Leandro Santos, Paulo César Jesus, William Moreira, Maiara Tavares, Patrícia Gonzaga. No rádio, um abraço aí para todos da equipe da Cocari. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo em suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Para minha querida esposa Paula, um beijo, te amo, Paula. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Creia nisso, que Ele te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.